Opa pessoal, beleza? Quero gravar esse vídeo aqui. Já tem um tempo que eu quero gravar esse vídeo, né? Devido a algumas coisas que vêm acontecendo, eu não vou ligar a câmera para não atrapalhar aqui o aplicativo, tá? E vamos analisar alguns pontos no sentido de que, né? O que é escritura na Bíblia, certo? A gente já sabe, rapidamente falando, que escrituras, como o próprio Jesus ele vai falar, né? Que é basicamente quando ele está ali conversando com os judeus da sua época, né? Ele vai dizer que escrituras é Moisés, certo? Os ensinamentos de Moisés, os profetas, tá? E os salmos. Só que Jesus completa dizendo que tudo aquilo que testifica de mim, que está em Moisés, nos profetas e nos salmos. Então a gente tem isso como fidedigno, como escrituras. Você vai ter outros livros na Bíblia que são livros históricos, né? Livros poéticos e tal, que nos passa a lição. Mas o que trata de revelação, né? Da vinda, do que são as sombras, da obra redentora de Cristo e tudo mais, a gente se trata disso a partir, né, dos ensinamentos de Moisés, dos Salmos e dos profetas, como o próprio Jesus falava. Porém, no entanto, o próprio Jesus também vai estender isso, essa autoridade, aos seus apóstolos, tá? E é isso que a gente vai ver hoje, justamente para desmistificar, né, alguns falsos mestres, tá? Pessoas irradiadas por ensinamentos diabólicos, esotéricos, né? Liberais e, por que não dizer progressistas, né? Que vem aí com a dialética materialista aí, do marxismo cultural e que tem minado muito ensinamento dentro das igrejas e tem trazido de deveras confusões, né? Um exemplo disso atualmente você vai ter o René Kivitz, né? Um pregador muito famoso de uma igreja muito grande no Brasil, aonde ele diz que a Bíblia ela tem que ser mudada, ela tem que ser reinterpretada, né? Algumas coisas são antigas, batidas e passadas. E é exatamente por isso que você hoje tem que aceitar o homossexual, você não pode excluir o gay, você não pode uma série de coisas. E eu vi, né, colocado lá no grupo que eu tenho com os amigos, né, a irmã Roselma colocou um print de um outro pastor, né, ao qual ele questiona os pastores que está achando a posição de René Kivitz muito absurda, né, ter que mudar a Bíblia, ter que aceitar gays, homossexuais e tudo mais, porque as coisas que Paulo falava eram ultrapassadas, as coisas que estão no Antigo Testamento é ultrapassada. Ao mesmo passo que muitos desses pastores que hoje estão criticando o René Kivitz, sim, que é um herege, esse cara é um endemoniado, tá? Um blasfemo da palavra de Cristo. As mesmas pessoas que condenam ele hoje aceitam o pastorado feminino dentro da igreja, aceitam a autoridade de mulheres dentro da igreja. Sobre o mesmo argumento de que Paulo falou para os coríntios, era algo antigo, era algo não sei o que lá, né? Era algo daquele tempo. Sendo que o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a autoridade do homem e a submissão feminina, ele vai usar o exemplo do Gênesis, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto específico, eu tenho um vídeo que eu falo somente sobre isso, e eu vou deixar ele aí no comentário fixado, tá certo? É um vídeo que eu falo, é o papel da mulher na cristandade, e eu trato dessas questões, explicando o porquê a carta de Paulo, quando ele vai falar da submissão da mulher, e não é só Paulo que fala, o apóstolo Pedro também vai falar, né? O porquê isso é atual, o porquê isso não tem nada a ver com a época, mas sim com a ordem da criação que Deus fez a partir do Gênesis, tá? Mas não é isso que eu vou tratar aqui exatamente no vídeo. O que eu vou tratar é tanto os escritos dos apóstolos como os profetas têm a mesma validade escritural segundo o próprio Cristo e segundo a autoridade que ele delegou aos apóstolos, tá certo? Então, eu vejo muito pastorzinho aí pregando e falando que a gente não deve aceitar isso porque isso aqui é uma opinião de Paulo, é uma opinião de fulano e não é escritura, mas estão redondamente enganados e para a própria condenação deles, eles ignoram que o que é escrito pelo apóstolo Paulo, o que é escrito pelo apóstolo Pedro, é escritura, e os demais apóstolos, obviamente, tá?
mas eu estou citando esses dois em particular porque são os mais conhecidos aí, tá certo? Então eles usam o argumento de que é para época, porque é ultrapassado, porque não é escritura. É sim escritura. Tanto que eles não consideram nem o Antigo Testamento, porque se está na lei que é abominação o homem se deitar com o homem, obviamente, né, para hoje também não é escritura, segundo eles. Vamos dar um exemplo. Em Isaías capítulo 3, capítulo 4, Deus condena a autoridade da mulher sobre o homem ou sobre o povo, tá certo? Mas hoje eles permitem isso. Então o que é que tem de errado aí, né? Então, não é que eles não consideram o Novo Testamento escritura. O que eles fazem é pegar o que eles querem encaixar na teologia, né, progressista, libertária deles e empurrar para todo mundo, tá? Mas a gente vai ver hoje, vou ser bem rápido, bem sucinto nessa questão, não vou me aprofundar muito, mas já é o suficiente, tá? E vamos lá. Primeiro a gente tem aqui em Mateus capítulo 23, versículo 29, veja bem o que é que Jesus vai falar. Eu não vou ler o texto todo, mas eu recomendo que vocês leiam o texto todo de Mateus capítulo 23, que é maravilhoso, mas já naquela época Jesus já dizia o quê? Ó? A partir do versículo 29 do capítulo 23 de Mateus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eu já fiz um estudo aqui no canal sobre esse capítulo em particular, tá? Pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, né? O que é que Jesus está falando? Eles ali edificavam o sepulcro dos profetas, faziam aquela honraria, né? Adornava o monumento dos justos. Esses justos aí pode ser Jó, pode ser José, pode ser os patriarcas, tá? E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos certificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Esse vídeo eu fiz na série, né? Falando sobre o fermento dos fariseus. Muitos vídeos, infelizmente, foi apagado, mas esse vídeo eu acho que está no ar aí, tá? Mostrando quem matou Jesus. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio. A gente tanto pode pegar esse envio profetas lá no Antigo Testamento, até porque Jesus, anteriormente, eu não sei se anteriormente ou depois aqui, ele vai dizer o quê? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar? Então Jesus vem enviando os profetas, como Isaías, como Jeremias, como Esdras, como Oséias, e sumariamente um a um, ou foi morto, ou foi perseguido pelo povo. Mas veja bem que Jesus vai colocar tanto os apóstolos como os profetas na mesma categoria. As palavras do próprio Cristo. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis, aqui está falando no futuro, e crucificareis. Né? O próprio Jesus foi crucificado, o próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. Sinagoga é algo recente, depois de Cristo, na época de Cristo, não antes. E os perseguireis de cidade em cidade. Jesus chama os apóstolos de profetas, sábios e escribas, porque eles escreveram. Né? Um exemplo, o último escritor da Bíblia é João, o João o apóstolo, que morreu 100 anos depois de Cristo ali na ilha de Patmos. Tá? Então você vê, Jesus considera os apóstolos dele como profetas, sábios e escribas, para que sobre vós caia todo o sangue do justo. Agora veja bem, que você vê que Jesus compara tanto os apóstolos como profeta depois dele, como os anteriores, porque Jesus vai dizer o quê? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a um deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde quem? O sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Depois de Cristo, quem foi apedrejado, gente? Isso mesmo. Acertou, né? Quem falou, Estevão. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso, obviamente, lá quando ele vir em glória. Né? Agora vamos aqui nesse mesmo texto. Gente, eu
aconselho que vocês baixem esse aplicativo, tá? É o My Bible, né? A minha Bíblia em inglês, My Bible. Você pode botar módulos e tal. Eu ainda não consegui configurar direitinho, mas você pode botar várias versões e várias abas de Bíblia nele, tá? Um outro texto que eu quero botar aqui, ó, é as chaves. Você bota aqui a palavra-chave, você consegue pesquisar aqui, ó. Ó, tá vendo? Apocalipse capítulo 1, 18. Jesus está dizendo o quê? O mesmo Jesus de Mateus está dizendo em Apocalipse capítulo 18. E olha que o caráter de Jesus em Apocalipse já é o caráter que ele vem reinar, vingar os seus santos, né? Mas vamos ler Mateus capítulo 19, capítulo 16, versículo 19. Ele está falando com quem? Com Pedro. Vamos aqui? Ó. Vamos ler para entender o contexto? Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizeis os homens ser o filho do homem? Né? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus era muito confundido com os profetas pela forma de ele falar. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra, qual a afirmação de Pedro em que Cristo era o Filho de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei, Jesus está falando que é a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui entra a chave para a gente entender aqui agora a autoridade de Pedro de considerar não somente as cartas dele, ou a carta de outro, ou de qualquer um, mas principalmente as cartas do apóstolo Paulo como sendo escrituras, tá? Então vamos lá. Podem ler o 2 Pedro capítulo 3, versículo todo, tá? Eu recomendo que vocês leiam todo. É um capítulo bem interessante, tá certo? Mas deixa eu ver ali um texto aqui onde a gente consiga assimilar tudo. Ó, vamos lá. Pronto. Vamos ler 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 em diante. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerá com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor da terra, e tudo que nela há será desnudada. Tá? Isso aqui você pode, se não me engano, Apocalipse capítulo 21 ou 22, que vai falar dessa mesma coisa. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Tá? Aqui tá na NVI, né? Ali tá na CF, aqui tá na NVI. Não tem problema não. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Apocalipse capítulo 21. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com sabedoria que Deus lhe deu. Então, veja bem, cara, eu já vi exegeta pegar esse texto de 2 Pedro, isolar e dizer que Pedro estava criticando Paulo, chamando Paulo de nécio. Olha, veja bem, versículo 15. Pedro diz: nosso amado irmão Paulo, que escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Certo? Como alguém pode pegar esse texto e dizer que Pedro está contra Paulo aqui? Ele escreve, e quem fala isso é o tal do Sabino, tá? O Fábio, o sábio Sabino lá, aquele doente mental, tá? Que muita gente dá crédito àquele cara, e o cara é um apóstolo do engano, da mentira, né?
Vamos lá. Ele escreveu, Paulo, tá? Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, que esse Sabino aí que se diz exegeta, que escreveu vários livros, que é doutor em teologia, ignorantes e instáveis, torcem ou indoutos, como também o fazem com as demais escrituras. Olha, veja bem. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Pedro que recebeu as chaves do céu e da terra. Tá? O Pedro que Cristo entregou as primeiras almas remidas na mão dele para cuidar. Ele diz o quê? Ele escreve dessa mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e os instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. Então, o que Paulo escreveu se encaixa em escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Agora e para... Então, essa palavra é para reverberar para o sempre, não era para a época, tá? Não era para a época. Agora vamos aqui ler Apocalipse, né? Para finalizar nosso vídeo aqui, talvez eu faça um comentário depois da leitura, mas para finalizar aqui o nosso entendimento, Apocalipse capítulo 18, versículo 18, deixa eu ver. Aqui é a lamentação por Babilônia, quando Babilônia é destruída, tá? Que é a Israel terrena. Aqui ele vai lamentando, falando da destruição, e aí ele vai chegar no versículo 20, tá? De Apocalipse 18, e vai dizer o seguinte: alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas. Opa, apóstolos e profetas estão no mesmo patamar. Porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela, e um forte anjo levantou uma pedra como um grande mó, e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e músicos e flautistas e de trombetas e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Certo? E olha um detalhe, eu fiz um vídeo sobre isso, quem é a grande meretriz, a prostituta de Apocalipse capítulo 18, tá? Vou linkar aqui também esse vídeo, vou linkar tanto o vídeo que eu falo sobre o papel da mulher na cristandade, sobre quem é a grande meretriz, a prostituta de Apocalipse capítulo 18, tá? E uma das chaves de versículos que eu uso bastante texto, mas uma delas é esse aqui, ó. Apocalipse capítulo 18, versículo 24, que diz o seguinte: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Profetas, santos, que são santos apóstolos, e de todos os que foram mortos na terra. Quando fala todos que foram mortos na terra, está falando dos santos, mas foram mortos exatamente lá? Não. Mas como Jesus vai falar aqui, ó, como Jesus vai falar em Mateus, que agora eu tirei a Mateus capítulo 23, né? Mateus capítulo 23, versículo 26. Vamos lá? Quando fala de santos, também está falando de quê? Para que, Mateus capítulo 23, versículo 35, para que sobre vós caia todo o sangue de justos, os santos, que foi derramado sobre a terra desde o sangue de Abel até Zacarias, filho de Baraquias, tá? Então, quando vai falar disso, é exatamente isso aqui, tá? Em Apocalipse aqui, ó, o sangue de todos os profetas e santos, tá? De todos que foram mortos na terra. Então, meu amigo, onde é que os profetas foram mortos? Se eu não me engano, o próprio apóstolo Pedro fala... deixa eu ver se eu acho aqui. É bem engraçado. É engraçado assim, entre aspas, né? É triste, mas... cara, eu botei errado aqui, tá? Mas vamos lá. E morre profeta fora de Israel. Não é só Pedro que fala isso, mas tem várias citações, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho nas pesquisas aqui. Morreu em boa velhice e tal. Vamos ver aqui, tá? Eu tô em crônicas ainda, cara. Nossa, nem chegou em coisa aqui.
E morreu por nós. Essa palavra é digna. Hebreus. Eu não sei exatamente onde vai estar, mas Pedro fala assim, questionam ele sobre, aí ele pergunta assim, e por acaso morre profeta fora de Israel? Os caras já tinham fama de matar os profetas, de matar quem de fato fosse enviado a ele. Bispo Herodes. Realmente eu não vou conseguir. Deixa eu ver. Sobre essa profeta fora de... Pode ser também que é a linguagem, tá? Como tá na linguagem de hoje, pode ter alguma coisa diferenciada. Tá na NVI. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Eu quero ler esse texto. Sinceramente, vamos ver a versão de 2007 da ACF, que eu gosto bastante. Pesquisar. Não, fora de Israel. Tá? Eu acho que dá pra achar algo assim. Não dá. Morre profeta. Apareceu algo aqui, tá? Vamos lá. Aí vai aparecer em Jó. Bom, a palavra-chave não tá aparecendo, mas o texto é exatamente mais ou menos assim, tá? Porque eu não tô conseguindo achar agora. Mas vocês entenderam que, um exemplo, o próprio Caio Fábio pega esses pontos que Paulo vai falar sobre o homossexualismo, que Paulo vai falar sobre o papel da mulher na igreja, e ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, não, que é a opinião de Paulo, que isso é ultrapassado, que era na época ali, que hoje não funciona. Mas quando Paulo vai usar o exemplo da mulher liderar ou não, ele vai usar o Gênesis. Ele não vai usar a época, ele vai usar 4.000 anos atrás. A gente está a 2.000 anos de Paulo. Você entende? Que não faz sentido o argumento desse cara. Paulo não usa um exemplo da época. Até porque a cultura da época cultuava muito as mulheres já. A cultura romana da época tinha deusas. Tinha templos levantados a deusas. As sacerdotisas, em sua maioria esmagadora, eram mulheres. Então o argumento não cola. Quando você estuda história da época, não cola esse argumento de que as mulheres não tinham vez na sociedade. Principalmente na sociedade religiosa, as mulheres eram oráculos. Então não cola muito, tá? Então não caia no ouvido desses espíritos enganadores que dão lugar ao diabo para torcer a palavra do Evangelho de Cristo, tá? Mas eu vou linkar esses dois vídeos aí, pode ficar tranquilo. Tá certo? Que vai ser bem interessante você ouvir esses dois vídeos aí, tá? Que vai estar linkado abaixo. Tá ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá certo? Vamos lutar e combater essa mentira, tá? Que tem destruído tanto o mundo secular quanto a cristandade no geral. Esse tipo de libertinagem, essa mensagem progressista infernal que tem atingido aí, destruído famílias, destruído toda a concepção de algo que é bom e matado aí os profetas de Cristo. Tá certo? Então valeu, não se esqueça, tem aí o nosso link do canal no Telegram, tá? Tem outras informações, outras coisas lá, tá certo? Às vezes se você não receber notificação até pelo próprio YouTube aqui dos nossos vídeos, eu sempre posto lá, então por lá vocês verem, tem a aba lá vocês podem comentar por cada publicação, tirar dúvidas, assim que eu ver, se for notificado também, eu dou uma olhada e respondo, tá? Tem alguns parceiros aí que vocês podem estar adquirindo algum produto, algum livro, algum artigo aí, tá certo? Está nos ajudando também, então peço que dê uma olhada aí no comentário fixado nas informações que tem, tá certo? Então é isso aí, galera, valeu e até o próximo vídeo.